Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Há pouco menos de 2 anos da próxima eleição presidencial nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump anunciou que pretende concorrer à Casa Branca pela 3ª vez. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a pré-candidatura à corrida presidencial de 2024. O anúncio acontece depois de um desempenho decepcionante do Partido Republicano nas eleições legislativas e uma tentativa dele de eliminar potenciais rivais do partido, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, e também o ex-vice-presidente Mike Pence. Para concorrer à presidência, Trump ainda precisa vencer as primárias do Partido Republicano. Uma pesquisa da agência Reuters indica que 1 em cada 4 republicanos vê Trump de forma desfavorável. O ex-presidente enfrenta uma investigação criminal sobre a remoção de documentos confidenciais da Casa Branca e uma intimação do Congresso relacionada ao papel que ele desempenhou naquela invasão do Capitólio. Trump foi eleito em 2016 ao vencer a democrata Hillary Clinton nas urnas. 4 anos depois, em 2020, perdeu a disputa para o também democrata Joe Biden, quando tentava se reeleger presidente. Agora, em novembro, o resultado das eleições de meio de mandato no país também não terminaram como o ex-presidente esperava. Agora tem uma apuração da CNN, do Jim Acosta, que já foi repórter da CNN na Casa Branca, hoje ele é âncora da CNN Internacional. Olha o que ele publicou no Twitter, de uma apuração dele. Trump está lívido, gritando com todo mundo, depois dos resultados que o Jim Acosta apurou, na opinião do Trump, foram decepcionantes na noite passada para o GOP, que é um apelido do Good Old Party, um apelido para o Partido Republicano. Ao contrário da esperada onda republicana, os eleitores norte-americanos confirmaram a vantagem do partido de Trump na Câmara, mas por uma margem de diferença menor do que a prevista. E o Partido Democrata, do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve o controle no Senado. O desempenho de Joe Biden está sendo considerado por analistas como muito bom. Ele conseguiu ali quebrar aquela tradição do presidente que vem com uma popularidade ruim, como você tem dito, de ir muito mal nas eleições de meio de mandato. Como o anúncio da pré-candidatura de Donald Trump foi recebido nos Estados Unidos? É o que a gente vai saber agora, com a nossa correspondente da CNN Brasil nos Estados Unidos, em Nova York, a Mariana Giangiacomo. Mariana Giangiacomo, mais uma vez aqui com a gente. Sempre um prazer, Mari. Mais uma vez, bem-vinda. Oi, Carol. Muito obrigada. Muito bom participar com vocês de novo. Mari, esse anúncio de Donald Trump já era muito esperado, já era, digamos, precificado no meio político. E veio com uma série de mensagens, acenos, recados diretos de Donald Trump. Quais são aqueles que você destaca pra gente? Olha, foi um discurso de Trump realmente, já era esperado, né? E foi um discurso que, mais uma vez, ele trouxe aquela questão do Make America Great Again, né? Ou seja, fazer com que a América seja grande de novo, mesma plataforma de campanha que ele usou quando foi eleito. Então, ele volta mais uma vez dizendo isso, como se colocando num lugar de como quem diz assim, olha, não deu certo com o Biden, depois que eu saí não deu certo, então vamos fazer dar certo de novo. Então ele já se posiciona dessa forma, com uma mensagem muito parecida com a que ele usou na primeira vez na plataforma dele na primeira eleição, né? E ele já anuncia a candidatura, Carol, ele nem considera que pode haver outros candidatos, né, outros nomes no Partido Republicano que queiram ser candidato pelo partido. Ele já anuncia a candidatura assumindo que será ele, assumindo que ele vai ser o candidato em 2024. Ele nem cogita, na verdade, né, que haverá outros candidatos. Então, isso que eu destacaria desse discurso. Eu destacaria que ele realmente traz uma plataforma de campanha muito parecida com a da primeira vez. Então, o Trump se coloca como única alternativa possível, viável, para a candidatura à presidência do Partido Republicano, o que, na verdade, está bem longe de ser verdade. Esse anúncio do Trump vem no momento em que ele está bem enfraquecido politicamente. Foi isso que mostraram os resultados das eleições de meio de mandato aqui nos Estados Unidos. Exatamente esse o ponto. Não veio aquela onda vermelha, aquela onda republicana na Câmara dos Representantes como esperado. No Senado, os democratas conquistaram a maioria,
Trump sai menor das eleições legislativas, Mari, e com isso, o caminho dele rumo a uma disputa presidencial em 2024 se torna mais difícil? Sim, Carol, principalmente porque muitos dos candidatos que o Trump apoiava nessas eleições de meio de mandato, os candidatos para o Congresso que ele apoiava e que defendem também aquela tese de que as eleições de 2020 foram fraudadas, foram roubadas, muitos perderam. Então, não foi a onda republicana que o partido esperava e muitos candidatos apoiados por Trump perderam. Para a gente ter uma noção, no Senado, então, os democratas conseguiram manter a maioria estreita, mas mantiveram, e na Câmara dos Deputados, os republicanos conseguiram a maioria, mas a disputa foi acirrada, acirradíssima, uma vantagem muito menor do que eles esperavam. Então, o caminho para o Trump fica, assim, mais difícil, fica difícil dele ganhar apoio dentro do partido, fica difícil ele conseguir financiamento, inclusive, para a campanha. Os apoiadores preferem, há apoiadores já, claro, né, o partido já começa essa movimentação, buscando ali os doadores de campanha, e há doadores de campanha que se sentem incomodados, que preferem investir em outros nomes do Partido Republicano, não em Trump, justamente porque acreditam que ele perdeu muito da força política dele, e isso ficou evidente com o resultado dessas eleições. Ou seja, já há uma movimentação política. O que a gente pode falar de repercussão entre a população e na imprensa aí dos Estados Unidos, Mari? Olha, a população por aqui, como a gente, né, pode ver nesses resultados, realmente existe um cenário muito mais favorável para o Partido Democrata do que se esperava. Então, o que essas eleições mostraram é que a população está muito mais favorável aos democratas do que se esperava, e agora o que não se sabe, o que não está claro é se isso é realmente um mérito do Partido Democrata ou um demérito dos republicanos, porque existe ali mesmo dentro do partido a preocupação, o extremismo, né, do Trump, com a questão do Trump de negar o resultado das eleições de 2020, com a postura dele em relação à pandemia, enfim, que afastou muitos eleitores mais moderados ou até mesmo independentes do Partido Republicano. Então é isso que se vê na população, se vê a população se afastando desse Partido Republicano, pelo menos desse lado trumpista, né, do Partido Republicano. Então, por isso existe a preocupação do partido em lançar um nome que consiga alcançar esses eleitores, que consiga alcançar essa parcela da população que ficou muito descontente com o trumpismo, de uma forma geral. Por isso não se sabe se realmente Trump, apesar de ele se colocar já como candidato, não se sabe se ele realmente vai ser o candidato do Partido Republicano ou não. Você tem outros nomes, tem, por exemplo, o governador Ron DeSantis da Flórida, né, que foi reeleito, mas que também representa uma agenda super à direita e uma agenda conservadora, assim, de ser contra mesmo direitos, né, LGBTQIA+, enfim. Então, tem essa questão do Ron DeSantis, mas tem também a esperança do partido de lançar um outro nome que possa realmente ganhar de volta essa parcela da população que está descontente com o trumpismo, com essa guinada realmente mais à extrema direita do partido. E a imprensa por aqui, claro, fala sobre essa notícia de Trump, mas sempre dando ênfase para essa questão de como é uma candidatura que vem no momento dele enfraquecido politicamente. E há até mesmo, né, entre aqueles veículos mais progressistas, mais independentes, enfim, que fogem, né, da mídia tradicional e que declaram lado, a gente vê a Fox News, que é um veículo tradicional, mas que acaba declarando, não está dando força para o Trump, e aqueles veículos mais progressistas, mais independentes, defendendo que as pessoas não devem dar tanta atenção assim para o Trump concorrendo à reeleição, porque afinal ainda não foi uma decisão do Partido Republicano, foi algo que ele falou, então há também esse movimento para tentar simplesmente não dar tanta atenção a ele assim. Existe isso por aqui. Mari, trouxemos aqui o olhar da imprensa, da população, da política sobre esse anúncio de Donald Trump. E eu queria falar com você sobre o olhar jurídico, porque estamos falando de um ex-presidente que é alvo de uma série de investigações. Há investigações federais com relação ao papel dele naquele ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. Você tem um inquérito criminal de interferência nas eleições na Geórgia, também uma acusação de fraude civil do conglomerado Trump em Nova York, tem processo de difamação envolvendo alegações de agressão sexual. Como é que esse assunto aparece nas articulações em torno de uma possível candidatura de Trump em 2024? Isso, olha, Carol, pode ter efeitos práticos no sentido de
inibir doadores de campanha que talvez não queiram se associar a uma pessoa que está sendo investigada. Então, pode prejudicar Trump nesse sentido, mas é muito improvável que inviabilize a candidatura dele, porque é muito improvável que algum desses processos realmente resulte em algo a tempo de inviabilizar uma candidatura, em algum tipo de sentença que inviabilize a candidatura de Trump. Então, pode prejudicá-lo, certamente, né, atrapalha, porque pelo número, né, de investigações das quais ele é alvo por essa questão do Capitólio, tem também a investigação dos documentos, os documentos confidenciais que ele levou para a Flórida, para a casa dele, essa outra investigação também que está em andamento, e a investigação das empresas dele. Então, tudo isso pode ter um efeito ali prático de prejudicar a imagem dele e prejudicar a campanha dele, mas não deve inviabilizar a candidatura. E é importante também a gente destacar que essa investigação da invasão do Capitólio é feita por um comitê na Câmara dos Deputados que acaba agora e que certamente não vai continuar agora com os republicanos tendo maioria na Câmara. Então, por isso, existe ali a pressa dos deputados agora, dos democratas, de agilizar esse processo para tentar encaminhar isso para o Departamento de Justiça, tentar algum resultado antes que esse comitê acabe. Então, essa investigação não deve continuar. Mas há outras, né? Há outras investigações acontecendo que podem sim, dependendo do que for aparecendo aí no meio do caminho, podem complicar ainda mais a vida do Trump, a candidatura dele, que já não é uma candidatura fácil, nem muito menos certa nesse momento. Não é certo realmente que ele vai ser o candidato do Partido Republicano, apesar de ele mesmo dizer que sim. Mariana Giangiacomo, vamos acompanhar, claro, esse início já de corrida rumo à Casa Branca. Lembrando, eleições só em 2024, mas a movimentação já começou nos Estados Unidos e a Mariana Giangiacomo vai trazer sempre informação aqui pra gente. Mari, sempre um prazer, um beijo e bom trabalho por aí. Muito obrigada, a gente conversa, estou sempre à disposição. Obrigada, bom trabalho por aí. Se nada mudar nos próximos 2 anos, o atual presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, será o candidato a ser vencido pelos republicanos. Biden já chegou a dizer que gostaria de enfrentar Donald Trump nas urnas mais uma vez. O Biden disse hoje, perguntado quem ele prefere enfrentar, ele falou assim, vai ser divertido ver os dois brigando. Começou a corrida presidencial rumo à Casa Branca em 2024. Aliás, o Biden deve se lançar no início do ano que vem. Apesar da baixa popularidade de Biden e das críticas diante do desempenho ruim da economia do país, o resultado dos democratas nas eleições de meio de mandato foram melhores do que o projetado e fortaleceram os planos de reeleição do atual presidente. Mesmo após confirmar que pretende ser candidato de novo, Trump mantém como parte do discurso o questionamento ao processo eleitoral norte-americano, que também é alvo de protestos promovidos por apoiadores do ex-presidente. Quando nós olhamos para os candidatos que têm uma maior aprovação, uma pesquisa da Pew Research Center, um instituto absolutamente independente, mostrou que 185 candidatos estão bem posicionados, sendo negacionistas, sendo candidatos cujo primeiro ponto é negar as eleições, dizer que a eleição de Biden foi roubada. Pouco importa esta realidade. Segundo, desses 185, 66% deles estão praticamente reeleitos, vão voltar à Câmara. Afinal, qual é o tamanho da influência política de Donald Trump nos Estados Unidos? O que é possível projetar sobre as chances dele nas eleições presidenciais em 2024? Vamos falar sobre essas questões com Carlos Gustavo Pódio. Ele é professor e pesquisador de relações internacionais e, mais uma vez, nos dá o prazer da sua companhia aqui no Item Mais, trazendo esclarecimentos pra gente, direto dos Estados Unidos. Professor Pódio, sempre um prazer lhe receber aqui no Item Mais. Seja muito bem-vindo. Oi, Carol, prazer é meu conversar com você e com quem nos ouve aí pelo podcast. Professor, há pouco a gente conversava sobre como o resultado das eleições de meio de mandato traz um Donald Trump muito menor. O trumpismo em si diminuiu bastante diante do resultado das urnas. Ao mesmo tempo, vimos nomes se fortalecendo, entre eles Ron DeSantis, reeleito governador da Flórida, e que desponta como um dos nomes favoritos para a campanha de 2024 rumo à Casa Branca pelo Partido Republicano. Inclusive, o próprio Donald Trump chegou a advertir Ron DeSantis para não se candidatar à presidência. Daí minha pergunta, professor, Ron DeSantis é uma pedra no caminho de Donald Trump?
Sem dúvida, Carol. Eu acho que o que essas eleições de meio de mandato deixaram claro, talvez o principal derrotado dessas eleições tenha sido mesmo o ex-presidente Donald Trump, que se envolveu muito nesse processo eleitoral, né? Ele fez questão, como teve, por exemplo, alguns republicanos que acabaram votando a favor do impeachment, ele fez muita campanha para candidato com base em lealdades pessoais, ou seja, candidatos que o apoiavam pessoalmente, ele ia lá fazer a campanha. Então ele participou ativamente da campanha. Logo, os resultados, que são muito ruins para os candidatos que ele apoiou, é evidente que em lugares onde são pesadamente republicanos, né, aí a gente não tem muito o que dizer, mas em lugares onde os republicanos tinham chance de ganhar, os candidatos apoiados pelo Trump acabaram indo bastante mal. Então ele saiu muito diminuído, e eu acho que isso mudou a percepção do eleitor republicano. O eleitor republicano passou a olhar para o Trump não mais como o futuro do partido, mas talvez um pouco a partir da perspectiva de alguém cujo tempo já passou. E, nesse sentido, o Ron DeSantis surge como alguém diferente. Ele é um candidato jovem, né? Ele é alguém que tem sido muito bem sucedido do ponto de vista dos republicanos na Flórida. Ao contrário do Trump, as eleições de meio de mandato na Flórida foram muito favoráveis ao DeSantis, não só porque ele foi reeleito, mas os republicanos da Flórida foram muito bem. Os republicanos ganharam em lugares na Flórida onde não estavam acostumados a ganhar, lugares, por exemplo, que tem grande concentração de eleitores hispânicos, e já foi feita, inclusive, uma pesquisa logo em seguida às eleições de meio de mandato, e pela primeira vez uma pesquisa já mostrou o Ron DeSantis à frente do Donald Trump na preferência do eleitor republicano. Então, é claro, é muito cedo ainda para a gente fazer qualquer tipo de prognóstico, mas não há dúvidas de que essas eleições elas mexeram um pouco esse processo dentro do Partido Republicano, e o próprio lançamento da campanha do Trump acabou tendo muito menos impacto do que se esperava, né? O jornal New York Post, por exemplo, que é um jornal cujo dono é o mesmo dono da Fox News, né? Um jornal que em 2016 apoiou o Donald Trump, sequer deu a chamada na capa. Eles colocaram de forma quase irônica, né? Uma chamada no finalzinho da capa dizendo assim: homem na Flórida faz anúncio. Nem citou o nome do Donald Trump. Isso indica um pouco também uma mudança aí de boa vontade em cerca de diversos atores políticos importantes. Professor, fato é que Donald Trump provocou um racha dentro do Partido Republicano, o trumpismo em si. A partir do momento em que Donald Trump ele sai mais enfraquecido, está mais enfraquecido nesse momento, a gente pode apostar numa reunificação do partido para as próximas eleições? Eu acho difícil que isso aconteça no curto prazo, né? O Trump, ainda que ele tenha saído enfraquecido, há certamente muitos candidatos no Congresso, né? Inclusive desses que foram eleitos, esses novos republicanos, que têm uma certa lealdade ao Donald Trump, que no mínimo, pelo menos, gostam de copiar o tipo de política que o Trump defende, né? Então, eu acho que, de fato, o Trump trouxe um problema grande para o Partido Republicano, como você disse, rachou o partido, lideranças importantes do partido não o engolem muito bem, né? O próprio Mitch McConnell, que acabou agora de ser reconduzido à liderança do partido no Congresso, disse que o partido precisa se renovar, precisa olhar para frente, precisa pensar outros candidatos, falou que talvez o desempenho dos republicanos não tenha sido tão bom quanto esperado por conta de focar muito nas questões do Donald Trump, né, querer relitigar as eleições de 2020, né, aqueles que negam que o Biden tenha ganho as eleições. Então, acho que ainda é um racha que deve permanecer por muito tempo. Tudo vai depender da habilidade política também de quem quer que seja nomeado, né? Quer dizer, o Trump ainda tem, evidentemente, grandes chances de ser nomeado. Ele é uma figura ainda importante e relevante, que tem um apoio muito grande, né? Essas eleições de meio de mandato tornou as coisas um pouco mais difíceis para o Donald Trump, mas ele continua sendo um candidato muito forte, com uma capacidade muito grande de rachar o partido, porque o Trump ele não cobra lealdade ao partido, a lealdade a ideias específicas, mas ele cobra uma lealdade pessoal a ele próprio, né? Então isso é algo muito complicado. Caso se confirme essa candidatura em 2024, será a terceira disputa seguida de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Quando a gente observa a primeira disputa e o que seria essa terceira disputa, professor, o que mudou de lá para cá e que pode pesar nos planos de Donald Trump? Se a gente considerar a primeira eleição do Trump, a eleição de meio de mandato, quando o Trump era presidente, e a segunda eleição do Trump, e a eleição de meio de mandato agora, nós temos aí uma sequência de 4 derrotas, né, Donald Trump. O Trump, apesar de ter ganho as eleições de 2016, ele teve menos votos totais do que a segunda candidata, que foi a Hillary Clinton. Mesma coisa, em 2020, ele teve menos votos que o Biden perdeu. Nas eleições de meio de mandato, os republicanos perderam cerca de 40 cadeiras, né, com o Trump presidente. E agora, novamente, nessas eleições de meio de mandato, que são eleições em que o partido do presidente costuma ir mal, né, os republicanos tiveram um desempenho muito abaixo do esperado. Então,
creio que muitos republicanos estão acordando para o fato de que talvez o Trump não seja assim tão bom de voto quanto ele mesmo gosta de alardear, né? Então acho que essa é uma questão que vai ser relevante, né? Muda talvez a percepção do eleitor como um todo. Acho que o fator novidade passou, né? O Trump, de certa forma, era uma grande novidade em 2016, agora já não é mais visto como novidade, é um certo costume, digamos assim, com esse estilo Trump de se fazer política, e, portanto, eu acho que o contexto para ele é um contexto muito mais complicado, né? Além do mais, o Trump, caso vença as eleições e assuma o poder, ele será o presidente mais velho da história, será ainda mais velho que o Joe Biden quando assumiu o poder em 2020. Então tem tantas questões pessoais aí quanto mudanças, né, de contexto que tornam as coisas mais complicadas para o Trump do ponto de vista eleitoral. E em que medida, professor, essa pré-candidatura deve pressionar as investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos? Eu tenho a impressão, Carol, que vai depender muito aí dos cálculos políticos que os democratas vão fazer, né? Não é apenas uma questão jurídica aqui, mas é uma questão política importante, né? E eu diria que um desses cálculos políticos é possível que o Trump seja o candidato dos sonhos dos democratas para 2022, né? Justamente o Trump ele tem se mostrado aí um grande cabo eleitoral dos democratas, né? As pessoas que normalmente talvez não fossem votar, elas vão às urnas apenas para votar contra o Donald Trump. Então pode ser que os democratas tenham algum interesse, digamos assim, em manter o Trump vivo até 2024. Então vai muito depender dos cálculos políticos que forem feitos. Não é algo simples você indiciar um ex-presidente, né? Abre um precedente aí perigoso, né? E nós temos visto aí que os republicanos agora acabaram de confirmar a maioria na Câmara e já estão abrindo investigações contra o Joe Biden. Então cria um ambiente aí muito belicoso, né? E abre precedentes que podem ser bastante complicados para o futuro. Professor, para a gente encerrar, olhar para o outro lado dessa disputa, Partido Democrata. Temos aí a indicação de Joe Biden buscando uma reeleição. Esse seria o caminho natural? A gente pode ver uma reedição da disputa Biden-Trump? Não existe entre os democratas nenhuma animação muito grande com o nome do Biden ser reconduzido. Quer dizer, o Biden não é exatamente alguém que mexe com os corações do eleitor democrata, né? Claro que talvez com essas eleições de meio de mandato, novamente tenha mudado um pouco a percepção com relação ao Biden, mas ele já é alguém que não é visto como o futuro do partido, era alguém que foi visto como uma figura de transição, né? Acho que a eleição do Biden foi uma eleição que o eleitor olhou para ele como uma figura de transição e não tem a expectativa que ele se coloque como um nome para reeleição. Agora, no entanto, o problema é que não há muitos nomes importantes até agora. A própria vice-presidente Kamala Harris é alguém que me parece uma figura um pouco diminuída neste momento com relação ao status que ela conseguiu em 2020, né? Então a gente não tem candidatos aí muito competitivos nesse momento. Então acho que também essa é uma outra questão relevante, não apenas o Biden em si, mas se surge uma alternativa, né, mais competitiva nesse cenário. Alguns apontam para o governador da Califórnia, alguns apontam para outros nomes da própria administração Biden, outros nomes que foram pré-candidatos nas últimas eleições, mas até agora não há um candidato muito forte, né? Isso pode eventualmente levar, né, porque seria uma condição bastante inédita, né, um presidente que não se coloca à reeleição, é algo muito raro de acontecer na história americana, pode levar a uma possibilidade de que o Biden se recoloque para a reeleição. E há tempo hábil para construir esse nome, professor? Olhando aí o histórico dos Estados Unidos, das eleições, um tempo o Partido Democrata construir esse personagem, esse novo candidato? Se a gente lembrar da ascensão do Barack Obama, por exemplo, né? O Barack Obama foi eleito em 2008. Em 2006, ele não era assim um nome muito relevante. Ele torna-se um nome mais importante a partir de 2006, 2007. Né? Então, foi um nome que foi muito rapidamente construído nesse sentido, né? Então, se a gente olhar para o exemplo do Obama, talvez a resposta a essa sua pergunta seja sim, né? Quer dizer, se surgir alguém com este potencial. Agora, o partido passa por um momento de troca de liderança, né? Muitas lideranças, até do ponto de vista de idade, né? Não só o próprio Biden, mas a Nancy Pelosi, que está com 82 anos, se não me engano, recentemente agora mesmo acabou de dizer que não vai ser a líder democrata no Congresso novamente. Então, tem um processo de renovação aí de lideranças, né? E se surgir, se construir, se aparecer alguém, vai ser a partir de agora, né? A partir das eleições de meio de mandato é que o eleitor americano começa mais ou menos a prestar atenção na construção do cenário para a eleição presidencial seguinte. Professor Carlos Gustavo Pódio, sempre um prazer receber aqui no Item Mais. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Eu agradeço, sempre um prazer conversar com vocês. Um abraço a todos.
E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.